dia, galera! Estamos aqui na nossa aula de redação, um projeto da Seduc em Ação, aula para a primeira série do ensino médio. Você vai acompanhar junto comigo, professora Dani Mesquita, com você nessa aula sobre crônica. Muito importante, hein? Ligadinho comigo aqui. A gente vai falar então o que tem nessa aula de hoje, Dani? Nós temos as nossas expectativas de aprendizagem, os elementos constitutivos, função e características da crônica, tipos de crônica e as nossas referências bibliográficas. Uma aula para você da primeira série do ensino médio, mas também para você que está ligadinho, se preparando para o Enem. Fica ligado nas nossas dicas de hoje, combinado? Vem comigo! Quais são as expectativas para essa aula, Dani? O que a gente busca entender? Nós vamos refletir sobre a crônica e os seus elementos constitutivos. Refletir sobre o princípio básico da crônica, que é registrar um circunstancial. É um narrador-repórter, narrando os flagrantes do nosso dia a dia. Refletir também sobre a função da crônica, que é deflagrar uma profunda visão das relações entre fato e pessoas. Pessoas e mundo em que vive, né? No mundo em que vive, e buscar a essência dos seres e das coisas. Há de ser uma ótima aula e você fica ligadinho junto comigo. Vamos lá então para os nossos elementos constitutivos. A crônica faz parte do gênero textual narrativo. Não esquece disso. Narrar é contar uma história, muito fácil. Quais são os elementos então que vão estar dentro dessa história? O enredo, que é a história em si, o narrador, a pessoa que vai contar essa história, os personagens que estão participando dessa história, as pessoas, os animais ou os sentimentos, o tempo, que é quando acontece essa história, e o espaço, onde acontece a história. Então, nós temos esses elementos constitutivos e nós vamos dar uma revisadinha em cada um deles, combinado? Enredo. Dani, o que é o enredo? O enredo é o conjunto dos fatos que vão narrar o quê? As ações da personagem. É a história que eu vou contar. Depois nós temos o narrador. Quem é o narrador, Dani? A pessoa que conta aquela história, que conta o enredo. Então nós vamos ter dentro do narrador, a gente determina que existe o foco narrativo, a voz do texto. E esse narrador, ele é, melhor dizendo, classificado. Eu posso ter narração em primeira pessoa, ou seja, eu sou um narrador personagem, eu participo da história, eu estou lá fazendo parte daquela história. Ou eu posso ser, pode acontecer de uma narração em terceira pessoa, que é quando eu estou observando, eu estou vendo a história acontecer. Ou ainda eu posso ser um narrador onisciente. Primeira ou terceira pessoa, depende. Por quê, Dani? Porque o onisciente, ele sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu ainda vou fazer. Então, ele pode tanto contar a história do ponto de vista dele, me vendo fazer essas coisas, ou eu mesmo contando a história. Por isso, primeira ou terceira pessoa, facinho. Combinado? Personagens. São as pessoas que estão presentes naquela história, né? Se eles são muito importantes para a história, chamamos de protagonistas. Se já não são tão presentes assim, já não tem grande destaque, são os coadjuvantes, tá? E você pode perguntar, Dani, e o antagonista, onde ele entra? Ele não é essencial para a nossa história? Não precisa ter o conflito? Então, o antagonista, assim como o protagonista, ele também é um personagem muito importante. Combinado? Vamos seguindo. Tempo. Tempo quer dizer a resposta para qual pergunta? Quando? Quando aconteceu a história narrada? Em 1970, e lá vai bolinha, nascia essa professora linda que vos fala hoje. É o tempo, foi quando a história aconteceu. Um marco histórico, diga-se por passagem. O tempo pode ser também psicológico. O que é isso, Dani? Um tempo psicológico é aquele que passa dentro dos pensamentos dos personagens. E se ele seguir o tempo normal, ele é o cronológico, como nós conhecemos, no acontecimento seguindo a ocorrência das nossas ações.
Combinado? Facinho, só lembrar da dica que eu te dei. Espaço, outro elemento constitutivo importante. O que é o espaço? É a resposta para a perguntinha onde? Onde se desenvolveu aquela ação? Na fazenda, como disse o professor Luiz. No show do Gustavo? Olha que ele foi contando a história e foi te dando o espaço. Era onde acontecia. Se esse espaço é físico, né, é porque ele determina facilmente. Na fazenda, no show, na escola, aqui na televisão, na sua casa. Agora, se esse espaço também pode ser psicológico, porque a história pode acontecer dentro da minha cabeça. Então, além de ter esse espaço físico, ela vai lidar com todas as minhas emoções e aí ela vai ser narrada no fluxo do sentimento e do pensamento. Dani, difícil? De jeito nenhum. Mamão com açúcar, né, pessoal? Vamos então para as nossas funções e características. O que é a crônica? Para que a crônica serve, Dani? Me explica. Explico. A crônica é um gênero textual discursivo que vai narrar situações do cotidiano, ou seja, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. A cada dia vai acontecendo e isso vão sendo narradas. Normalmente da vida urbana. É um gênero textual muito típico do século XIX para cá. E cada vez mais nós usamos mais a crônica. Um texto curto, com poucos personagens. Algo que é muito objetivo. Não tem um aprofundamento psicológico, é algo mais objetivo. Pá, puf, combinado? Um enredo com poucos fatos e num curto espaço de tempo. Isso é uma das características importantes que você tem que gravar sobre a crônica. Poucos personagens e um curto espaço de tempo com um enredo de poucos fatos. É uma temática de, como eu já disse, vou repetir para você não esquecer, assuntos do nosso dia a dia. Coisa comunzona que acontece no nosso dia a dia. Uma situação banal que um autor, um escritor pega para si e dentro da sua ótica particular, com toda a sua criatividade, ele coloca ainda uma marcazinha de humor. Uma linguagem simples e coloquial, para ser bem objetivo. E o mais importante é que a crônica normalmente é publicada em jornais, em revistas e hoje, no século XXI, muito nos nossos blogs, né? Como a gente gosta de publicar lá no nosso blog. Dani, quais são os tipos de crônicas? São muitos tipos, eu posso te garantir isso, porque cada escritor vai colocar a sua função. Eu gosto de citar essas três, a narrativa, a jornalística e a humorística, que pode até estar dentro da narrativa e da jornalística, porque são elas que vão diferenciar, vão ter aspectos diferenciais. Então vamos lá, a narrativa não apresenta estrutura textual, argumentativa ou reflexiva predominante. São situações cotidianas sobre a ótica individual. Então, eu vou contar a história, colocar a minha visão sobre aquela história. Uma crônica narrativa. Já uma crônica jornalística, feita num espaço de jornalismo, ela vai misturar um pouco a narrativa, mas ela vai trazer o aspecto argumentativo. Por quê? Porque a partir da narração, ela propõe um questionamento. Você vai ficar lá com aquela carinha assim, ó. Vou ficar pensando a respeito disso. Então, eu vou refletir. Por isso, o aspecto argumentativo. E aí, ressalto algo que nós fazemos muito hoje em dia, que é a importância social dos textos que nós produzimos. Combinado? E temos também a crítica, a crônica humorística, que é o quê? É a pinceladinha de humor que é dada ao texto. Aqui nós vamos usar muito a ironia. A crônica humorística, ela usa muito da ironia porque são situações um tanto quanto que inusitadas. Imagina aqui, pensa comigo agora. Imagina o cara levar lápis e borracha para um show do Gustavo Lima para entregar para a moça. Ê, Luiz, sei não, viu? Isso daria uma crônica com um toque de humor perfeito. Vou pensar nessa ideia e produzir esse texto, coloco lá para a gente. Combinado? Pessoal, é um prazer estar sempre aqui com vocês
Quero mandar um beijo especial para os meus alunos do Goiás Tech. Coração para vocês, estamos sempre juntos. Tá aí as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada por você ter ficado juntinho comigo nessa nossa aula. Até a nossa próxima aula. Tudo de melhor. Fique em segurança. E nós temos fatos importantes acontecendo no dia de hoje. É só você ficar ligadinho. Muito obrigada. Fica com Deus.